Eu gostaria de meditar com os irmãos hoje sobre o tema alcançados e renovados pelo Evangelho. Para isso, então, eu quero vos convidar a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Quero agradecer também a presença do pastor Marcos Ferreira, que está a me acompanhar também. Que Deus continue a o abençoar e usar. Os irmãos acharam? Digam amém. Eu, irmãos, quando fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria, pois resolvi não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. E nem minha palavra, nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que vossa fé não esteja fundamentada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Precisamos Te ouvir nessa manhã, que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, e estejamos atentos àquilo que o Senhor deseja falar conosco. Amém. Quando aterrissei em Portugal, em Lisboa, me lembro que veio em mim um sentimento de ansiedade, um sentimento de medo, era uma certa insegurança. Eu cheguei até, me lembro que a falar com Deus e perguntar: Deus, eu estou no meu primeiro ministério, 23 anos, Senhor, o que é que eu vou fazer aqui nesse local? Como é, Senhor, que eu vou Te servir? Coisas que normalmente vêm ao nosso coração, algumas incertezas. Chegar num país predominantemente católico, onde a religião, onde as pessoas não querem mais ter contato com a religião. Me lembro que quando indaguei isso, Deus trouxe uma paz ao meu coração e uma certeza de que eu não precisaria me importar em como fazer, e sim com o que anunciar a sua mensagem. E isso Ele me mostrou de uma forma muito simples: o Evangelho de Jesus é suficiente. A voz de Deus ecoa em todos os locais do mundo, em todas as nações, a começar de onde estamos inseridos, a mesmo aos locais mais remotos. Todas as pessoas desse mundo têm a oportunidade de ouvirem a sua voz. Mas de que maneira as pessoas respondem a Deus? E é exatamente sobre essa maneira que elas respondem a Deus que às vezes percebemos a grande diferença daqueles que o escutam e daqueles que não o escutam. Há algumas maneiras das pessoas responderem a Deus. Uma das maneiras é a irreligião, é esquivar-se do Senhor como Salvador. A maior injustiça que Deus sofre no mundo contemporâneo é ficar congelado no passado e ser acusado de não mais responder às necessidades do homem moderno. É quando vemos pessoas que não querem ter contato com Deus. Uma outra forma das pessoas responderem a Deus é através da religião. A religião tem a função de ligar as pessoas a um ser supremo. Mas o que temos percebido é um pragmatismo religioso que ofusca a verdade do reino de Deus. Um pensador francês disse que a religião é como um vasto balcão frigorífico e que as pessoas vão ao supermercado e podem pegar algumas peças daquilo que lhe melhor servem e desprezam o restante. É dessa forma que as pessoas encaram a religião na Europa, em um contexto já considerado pós-cristão. Mas aí vem uma outra forma das pessoas responderem a Deus, e essa forma vem através do Evangelho.
E o Evangelho é Jesus Cristo, o Cristo crucificado, que salvou o homem, que ofereceu ao homem salvação e graça, essa graça imerecida. O Evangelho não é irreligião, nem é religião. O Evangelho é uma via de relacionamento com Deus, a única que oferece salvação às pessoas. E é esse Evangelho que nós pregamos. É esse Evangelho que nós anunciamos. É o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, no texto que nós lemos, o apóstolo Paulo traz essas verdades para nós. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos algumas dessas verdades e a experiência que tenho tido naquele contexto, através da verdade do Evangelho. A grande certeza que Deus coloca em nosso coração, e que você saia com essa certeza nessa manhã, é que quando pessoas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus, elas são transformadas. Quando pessoas são alcançadas pelo Evangelho de Jesus, Ele as transforma. Quando nós lemos esse texto, nos deparamos com o apóstolo Paulo pregando o Cristo crucificado. E a primeira verdade que nós entendemos é que o Evangelho é algo mais importante do que se dizer. O Evangelho não é simplesmente importante. O Evangelho é muito mais do que ser importante. Quando o apóstolo Paulo chega naquela cidade de Corinto, uma cidade estratégica, uma cidade portuária, uma cidade que atraía muitas pessoas até aquele local, uma cidade que tinha como hobby se reunir em praças para ouvirem os filósofos da época, mas era um centro de decadência moral, um centro de decadência espiritual, onde ao serviço a outros deuses as pessoas não se relacionavam, não queriam ter contato ou não tinham contato com o Evangelho da graça de Deus. Do que aquela cidade precisava? A cidade precisava de algo que trouxesse um verdadeiro impacto, que transformasse sua realidade moral e trouxesse às pessoas a verdadeira esperança. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo no versículo 2 vai dizer: olha, irmãos, eu resolvi não saber entre vós coisa alguma, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Paulo então choca a cidade. Ele choca a cidade quando mostra que é em Jesus Cristo que está a verdadeira sabedoria humana. A sofia não está na inteligência humana. A sabedoria verdadeira está em Cristo Jesus. Portanto, o Evangelho é cristocêntrico. O homem não seria o centro. E quando nos deparamos com uma realidade em que as pessoas têm tido na sabedoria, tido na intelectualidade, o cerne da vida humana, nós nos preocupamos. Na terra da sabedoria, portanto, Paulo entende que deveria pregar a verdadeira sabedoria, mas havia uma dureza, havia ali a intelectualidade que eram afeitos dos pensadores gregos. Como fazer com isso? Logo no primeiro momento que cheguei, quando estava indo no avião, conheci um brasileiro, professor de Oxford, na Inglaterra. E começamos a conversar e inevitavelmente surgiu ali o assunto Deus, surgiu ali o assunto da religião. E ele começou a expressar o quanto durante a sua adolescência, o quanto a sua juventude, ele havia tido uma experiência, os seus pais o levaram à igreja. Mas com o passar do tempo, uma série de fatores o afastaram da presença de Deus. E naquela universidade, onde havia, ele diz que havia até mesmo um alto índice de ateísmo, com as pesquisas, e cada vez mais ele foi se distanciando de Deus, a tal ponto dele também se tornar um ateu. E ele começou a indagar várias respostas e várias questões por que ele havia se tornado um ateu.
Foi aí quando estava com a Bíblia e comecei a mostrar para ele o Evangelho de Jesus. Eu me lembro que uma das frases dele que me impactou profundamente foi quando ele disse assim: mas isso é tão simples. Essa palavra, e a palavra de Jesus é tão simples assim. E eu peguei e disse: é fácil e é simples quando nós temos humildade, quebramos o nosso orgulho e reconhecemos que só há esperança, há uma esperança para o teu coração. E aquele jovem, então, ele fazia conexão ali na Alemanha, tinha que partir já para a Inglaterra, e não nos vemos mais. Mas eu tenho certeza que o Evangelho de Jesus foi semeado ali naquele coração. Queridos irmãos, o Evangelho é suficiente. Uma das realidades também, e que nós percebemos naquele contexto, e nesse contexto que o apóstolo Paulo nos fala, é que haviam ali falsos mestres, pessoas que minavam a igreja, acrescentando à palavra de Deus o que ela mesma não tinha. Parece até que esse texto representa uma radiografia da igreja do século 21, uma radiografia do nosso contexto. No século XIX, por exemplo, na Europa, quando surgiram várias tendências no conceito religioso, como o liberalismo, o pragmatismo, que apresentavam a Deus de uma forma equívoca, ou nem sequer apresentavam a Deus, vem o apóstolo Paulo e quebra um paradigma da comunicação do Evangelho. Quando nos fala que o Evangelho, ou Jesus Cristo, não é apenas uma parte do cristianismo, é a essência do cristianismo. A morte de Jesus na cruz foi o que marcou o início de um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do favor imerecido. Quando alguém se rende ao Senhor Jesus, se rende a uma graça, a um favor que não merece. E todas as vezes que a igreja perde a centralidade do Evangelho, ela perde de vista a Jesus Cristo. É por isso que o grande desafio da igreja, mesmo no continente europeu, no continente já pós-cristão, é firmar suas bases no Evangelho, é retornar ao Evangelho da graça de Deus. Há uma música que gosto muito, que o seu refrão ele simplesmente diz: nessa terra somos estrangeiros, que por vezes estamos cansados de andar, procurando abrigo na fé, que possamos ouvir a voz de Deus, ecoando nos corações, e as pessoas façam o trono do verdadeiro Rei em sua vida diária. Que possamos ouvir a voz de Deus ecoando em todos os cantos. A sua própria palavra nos diz que a sua criação revela a sua glória. Mas, queridos irmãos, conhecer o Evangelho implica fazer discípulos. Quando nós conhecemos o Evangelho da graça de Jesus, nós somos estimulados, nós somos desafiados a fazer discípulos. O próprio apóstolo Paulo nos revela isso. Irmãos, olha, quando eu fui a vós, não vos fui anunciando o testemunho de Deus com excelência de palavras ou de sabedoria. O fator diferenciador é que Paulo teve uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Paulo teve um encontro com Jesus que mudou o rumo da sua vida. Certamente o encontro com Jesus mudou a tua vida também. Porque ninguém se encontra com Jesus e continua a viver da mesma maneira. Ninguém se encontra com Jesus e continua a viver sobre os padrões de um mundo decaído moralmente. O apóstolo Paulo, portanto, quando começa a pregar o Evangelho, ele não foi criar um fã-clube, não foi às praças apresentar mais uma ideia da sabedoria humana. Ele não foi para Corinto de férias. Ele foi para Corinto glorificar a Deus, pregando a salvação através de Jesus Cristo, o que ele mesmo havia experienciado. Portanto, quando ele fala que anunciou o testemunho de Deus, ele anunciou Jesus, a própria salvação.
Ele anunciou Jesus, aquele que poderia transformar a sociedade. Eu quero dizer para os irmãos que não importa a porcentagem de cristãos nominais em uma nação, na política, na sociedade, o quanto a cosmovisão, a visão, a mente desses homens e mulheres espalhados nessa nação não forem transformados pelo verdadeiro Evangelho de Deus, eles vão continuar a agir com sabedoria humana, mas jamais serão usados por Deus, ainda que muitos pensem que o são. Portanto, o Evangelho é aquele que transforma. Delson Trotman, certa vez, disse algo interessante. Jesus disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Não há homem que seguiu a Jesus que não se tenha tornado um pescador de homens. Ele nunca falha em fazer o que promete. Se você não está pescando, é porque certamente você não está seguindo. Quando Jesus convida, portanto, os seus discípulos a pescarem homens, ele tornaria dessa o cerne da missão da igreja: fazer discípulos. Esses dias temos vivenciado aqui, desde a sexta-feira, o congresso de pequenos grupos sobre igreja multiplicadora. E nós temos experienciado também na nossa igreja, através dos pequenos grupos, através das reuniões, jovens que têm se colocado à disposição de Deus para alcançarem pessoas à sua realidade. Uma característica daquele povo, do povo europeu, é que eles não abrem as portas com tanta facilidade quanto nós temos esse costume. É uma sociedade mais fechada. E temos visto ali a verdadeira ação de Deus, quando visto pessoas que têm anunciado o Evangelho, têm aberto os seus lares, e ali vidas, jovens, adultos, idosos, têm sido alcançados também através do Evangelho. Eu me lembro de um jovem, de um dos nossos líderes lá da juventude, chamado Arthur, e que o Arthur, eu não sei se ele se imaginava um dia pregando, eu não sei se ele se via dando estudo. E um dia o Arthur se propôs então a dar um estudo para jovens casais. E como Deus o usou naquela noite. Depois que ele terminou ali, eu disse para ele: olha, Arthur, como Deus te usou. E Deus tem feito realmente essa ação. Usado pessoas que antes nem imaginavam que poderiam ser usadas por Ele para fazerem discípulos. No final do ano passado, nós fizemos o Congresso Mission, um congresso que tinha como objetivo romper o ano, passarmos aquele período de Réveillon e colocarmos ali, despertarmos vocações. E eu disse: meu Deus, um congresso no fim de ano, acredito que não vai quase ninguém. Fiquei um tanto quanto cético com essa realidade. E quando chegamos ali naquele local, haviam 90 jovens. E aquilo para nós foi algo grandioso da parte de Deus. O mais incrível, durante todo aquele período, durante todo aquele congresso, aqueles 3 dias, nós falamos sobre o Evangelho, falamos sobre a missão da igreja. E uma das coisas que um dos jovens colocou é que para muitos Deus está morto naquele local, que Deus não age mais. E qual seria a nossa resposta? A resposta daqueles jovens aconteceram no Réveillon, quando na virada do ano nós fizemos o desafio. E daqueles 90 jovens que estavam lá, aproximadamente 60 jovens se entregaram para a obra missionária. E é através daqueles jovens que nós temos feito impacto já em todas as regiões daquele país. Fizemos na região do Algarve, uma região que nesse período agora é a que mais recebe turistas na Europa. Fizemos recentemente, há 2 semanas atrás, também em Guimarães, de onde nasceu ali a história portuguesa. E Deus tem feito grandes coisas. Sabe, queridos irmãos, aquela oração que o profeta Abacuque fez: aviva, ó Senhor, a tua obra. Essa deve ser uma oração que jamais deve sair da nossa mente e da nossa boca. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E nós temos visto Deus avivar aqueles corações.
porque o nosso Deus é atemporal, Ele age na história, Ele salva no presente para que o futuro seja modificado. Portanto, esse é o grande desafio. Multmann também, um teólogo alemão, ele disse que a tarefa da igreja não é apenas se informar sobre o passado para mudar o mundo, ou para mudar o futuro do mundo, é também pregar o evangelho de tal forma que o futuro das pessoas sejam transformadas. Sabe qual é o nome dessa mudança? Jesus Cristo. Se nós quisermos mudar o mundo, devemos começar mudando um coração de cada vez, com o evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo não se deixa influenciar pela cidade, não se deixa levar pela sabedoria humana, porque ele reconhece uma verdade: o evangelho transforma, o evangelho renova. O conteúdo, portanto, é mais importante do que a forma. E o que nós vemos aqui é uma dependência do Espírito Santo de Deus, tremenda, que falta aos dias de hoje nos discípulos de Jesus. E apresentei-me entre vós com fraqueza, temor e muito tremor. E nem minha palavra e nem minha pregação foram com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder de Deus. O Evangelho, queridos irmãos, que muda vidas, desde os mais intelectuais até os mais simples, é o Evangelho da pureza, é o Evangelho da simplicidade, é o poder do Espírito Santo, que transforma o coração humano. Quem transforma esse coração não é a retórica. Quem transforma esse coração não é uma teologia bem construída, ainda que ela seja importante. O que faz isso é o Evangelho de Jesus. Não é à toa que o apóstolo vai dizer: porquanto não me envergonho do quê? Do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nessa geração, nós precisamos de cristãos ousados, cristãos que testemunhem de Jesus, que saiam dos bancos da igreja e que anunciem, sejam igreja lá fora, porque afinal, parece que esse é o sentido de igreja, chamados para fora. No templo, na experiência, quando nós temos a experiência do culto, é o momento de adoração, é o momento de entrega, é o momento em que adoramos o nosso Deus. Mas lá fora é o nosso campo missionário, e é lá onde nós somos chamados a alcançar vidas. A palavra poder, a palavra do texto, dinamis, que é a mesma palavra que é utilizada no português para dinamite. Isso significa que o Evangelho é a dinamite de Deus que objetiva implodir até mesmo os corações mais duros e implantar uma nova natureza no coração humano. Nós temos um centro social na nossa cidade, da nossa igreja, e nós atendemos 90 idosos ali semanalmente, entre interno e externo. E semanalmente eu vou uma vez ali e faço um culto com eles, prego a palavra. A maior parte não é evangélico, e um daqueles senhores sempre me chamava a atenção, o senhor Augusto. Ele é um senhor já de idade avançada, paralítico, e Deus tem me dado um amor muito grande pelos idosos, principalmente porque ali boa parte da população também é idosa. E como eles são cuidáveis, como eles são amáveis. Hoje, chegando aqui também, já senti o cuidado aqui através de alguns, e como é bom sentirmos isso. E hoje no campo missionário eles são os que mais cuidam de mim. Portanto,
a igreja precisa olhar para os idosos com amor, com cuidado. E graças a Deus por essa igreja que tem feito isso. E eu me lembro que quando estávamos naquela manhã, o seu Augusto sempre ficava de lado na cadeira de rodas. Mas naquela manhã ele resolveu então participar ali junto com o grupo. E começamos a falar sobre o Evangelho de Jesus que transforma, num texto tão simples, João 3,16. Eu sei que no final fizemos o apelo, e eu já naquele momento em que já ia começar a oração, quando perguntei: quem aqui deseja hoje entregar a sua vida ao Senhor Jesus? E o senhor Augusto ali, mesmo com a voz bem fraquinha, eu só ouvi uma voz assim, bem fraca mesmo: eu aceito. E as lágrimas correndo do seu rosto. Aquilo trouxe um impacto muito grande à minha vida, porque não há coração duro demais para que não se converta ao Evangelho de Jesus. O que há são corações de crentes duros demais para pregar o Evangelho de Jesus. Quando nós nos dispomos a pregar a palavra, o Espírito Santo de Deus, com seu poder, age e transforma vidas. Queridos irmãos, já concluindo, eu não sei quantos aqui já leram o livro O Doador de Sonhos, de Bruce Wilkinson. Eu tive a oportunidade de ler esse livro. O protagonista é o doador de sonhos, é o motivador de uma aventura, e ele tem o objetivo de despertar em comuns gente como eu, como você, seu vizinho, seu colega de trabalho, o interesse de deixar a acomodação, a conveniência e confrontar os limites da sua zona de conforto. Esse é o objetivo daquele livro. Um homem que resolve doar sonhos e fazer com que aquelas pessoas saiam da acomodação e doem também os seus sonhos para outras pessoas da sociedade. Apesar desse livro ser escrito pelo Bruce Wilkinson, o maior doador de sonhos da humanidade é o próprio Deus. Deus é o maior doador de sonhos da humanidade. Ele doou o seu sonho para a gente. Ele doou o seu sonho para mim e para você que está a nos escutar. Seu sonho é que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Por isso Deus sonha, e Deus sonhou que você encontrasse salvação. Deus sonha que você seja salvo. Mas Deus também sonha que você, após ser salvo, anuncie a salvação para outras pessoas. Esse é o seu grande desejo. Este é o meu sonho. O meu sonho é ver as pessoas daquele país, daquele continente, onde muitos pensam que Deus está morto, sendo alcançados pelo Evangelho, através de discípulos transformados, através de uma igreja viva pelo Deus vivo. E por que este é o meu sonho? Porque este é o sonho de Deus, alcançar vidas, não importa onde. Você também pode viver o sonho de Deus a partir de hoje na tua vida. Se você ainda não encontrou a salvação em Jesus Cristo, saiba que só há uma via de relacionamento com Deus, e essa via é através do Evangelho, o próprio Cristo que morreu na cruz para te salvar. Queres viver para Deus? Entrega o teu coração para Ele, entrega a tua vida para Ele, e você jamais será o mesmo. Mas também, o sonho de Deus é que você possa anunciar e fazer discípulos de todas as nações. E você também pode viver esse sonho. Ao sair daqui da igreja, durante essa semana,
nós teremos a oportunidade de testemunhar de Jesus a tantas pessoas perdidas. Mas você também pode continuar a orar por nós, a nos ajudar em intercessão ali naquele país. E que Deus continue a levantar homens e mulheres, jovens, crianças, idosos, que creem que o Evangelho é suficiente, que creem que o Evangelho transforma vidas. Na cruz, o Cordeiro já fez na cruz a remissão dos nossos pecados. Você ouviu a palavra de Deus nesta manhã? Você reconhece que somente através de Jesus há salvação para a tua vida? Coloca o teu coração diante dele. Não perca essa oportunidade de aceitá-lo como teu Salvador. Alguém aqui que nessa manhã, ouvindo a sua palavra do Evangelho, decide entregar o seu coração ao Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, onde está, para que assim possamos vê-lo. Alguém aqui que deseja nessa manhã tomar essa decisão? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe a tua vida, querida, em nome de Jesus. Há mais alguém que decide tomar essa decisão de aceitar o Senhor como Salvador de sua vida? Levante suas mãos, onde está? Glória a Deus, Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. A salvação em Jesus Cristo. E essa salvação, ela é oferecida a ti. Vamos orar, queridos. Senhor, muito obrigado por essa experiência de culto que tivemos nessa manhã. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu amor. Queremos te pedir que o Senhor continue a abençoar ao teu povo que se reuniu nesse lugar. Que no decorrer ainda desse dia e dessa semana, a adoração possa continuar em suas vidas. Queremos te pedir em nome de Jesus, pela liderança, pelos pastores dessa igreja, pelo serviço missionário que essa igreja tem realizado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer parte disso também. Quero te apresentar a vida do pastor Ney, que está em viagem, do pastor Ronaldo Robson, agradecer pela vida do pastor Roberto, da área de missões. Abençoa o teu povo que vai fazer essa viagem a Manari, que o Senhor os use, cuide deles, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, nos despeça em tua santa presença, ó Pai. Graças te damos pelo teu infinito amor, pelo teu poder, pelo cuidado que o Senhor tem tido e pela forma com que tem agido entre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam a volta de Jesus. Que Ele vos abençoe, hoje e sempre. Amém.